Começa agora o programa Paróquia em Missão. Paróquia em Missão. Na apresentação do Padre Maíto Marques, na Planalto FM, FM Lucaia e pelo canal da Paróquia no YouTube. Um programa que leva o amor e a palavra de Deus através da reflexão da igreja para alimentar a nossa fé. Uma voz que disse que faltava gente pra semear. Deixei meu lar e saí sorrindo e assoviando pra não chorar. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar. E fui lutar por um mundo novo. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Mateus capítulo 15, versículo 37. Infinito, do infinito, do infinito. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está na sintonia do programa Paróquia em Missão. Você que nos acompanha pela Planalto FM, pela FM Lucaia e também pelo canal de nossa paróquia no YouTube. Desejamos graça, paz e fé da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos vivenciando a primeira semana do Advento. Saudação a você neste dia 2 de dezembro, nesta quarta-feira. Estamos iniciando o programa Paróquia em Missão. Fique ligadinho conosco, estamos apenas começando. Povo, e vou sonhando este mundo novo. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. Paróquia em Missão. Sonhos brilham.
Iniciemos o nosso encontro de hoje, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, Teu Filho há de vir nas próximas semanas. Que meu coração seja como terra boa para recebê-lo. Que cada momento destes próximos dias sirva para que eu possa refletir sobre minha vida e o meu ser. Onde tantos acham que precisam só de coisas materiais, que eu possa levar o alimento espiritual. Onde tantos buscam só o ter, que eu possa mostrar o quanto vale o ser. Mostrar que Natal não é simplesmente o nascimento de Jesus, mas a vinda do Salvador acima do comércio desenfreado. Senhor meu Deus, agradeço por poder reviver plenamente este evento todos os anos e com ele sentir Tua presença cada vez mais perto de mim. Peço à Virgem Maria, Mãe tão agraciada nesta data, que abençoe as pessoas mais desfavorecidas e que elas consigam encontrar em Deus força para trilharem seus caminhos. Jesus, estamos Te aguardando, procurando ser cada vez melhores, cada vez mais humanos e santos em nossos dias. Tua chegada nos fortalecerá e será para nós motivo de glória. Que Deus nos abençoe e nos acompanhe. Amém. Dentre outros santos, a Igreja hoje faz a memória de São Cromácio. São Cromácio colaborou na organização da diocese e na luta contra o arianismo, que semeava a mentira de que Jesus seria criatura escolhida e não Deus. A casa de São Cromácio era centro de atividade espiritual e estudo, centro de oração e encontro de amigos, sacerdotes e leigos dispostos a crescerem para Deus. Quando o bispo Valeriano morreu, todos, o clero e o povo, não tiveram dúvida em aclamar Cromácio para bispo de Aquileia, isto no ano de 388. Como bispo, ele foi pastor e sábio, homem santo, culto, enérgico na defesa da doutrina e incansável na evangelização dos povos. O próprio São Cromácio se destacou como pregador e escritor, além de cooperar para que São Jerônimo e Rufino trabalhassem cada um na sua tradução das Sagradas Escrituras. São Cromácio faleceu na cidade, em Aquileia, na Itália, no ano de 408, local que jamais esqueceu deste santo bispo. São Cromácio, rogai por nós. A Palavra de Deus. Hoje, quarta-feira, dia 2
de dezembro de 2020. E temos como texto iluminador da Palavra de Deus o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus. E ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, e os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram a Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desanimem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros ouvintes, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Tão bonito quando vemos este texto do evangelista Mateus, que nos mostra quem de fato é Jesus. Porque Jesus devia vir e voltará a este mundo. Ele veio a este mundo para inaugurar o seu reino, para trazer a nós a sua mensagem, não qualquer mensagem, uma mensagem autêntica, uma mensagem verdadeira, uma mensagem de libertação, sobretudo libertação dos pecados, e assim abrindo os caminhos para a grande manifestação da glória de Deus, que é a nossa salvação. Deus envia o seu Filho ao mundo para nos salvar. E isso fica nítido no texto do evangelista Mateus de hoje. Jesus sobe a montanha. Jesus que, na perspectiva de Mateus, sobe a montanha também como Moisés subiu a montanha
para revelar ao povo de Israel, ao antigo povo de Israel, as leis, o decálogo que ia introduzir, que ia conduzir o povo de Israel à salvação prometida por Deus, a terra prometida. Jesus que sobe a montanha para nos revelar os feitos e as maravilhas de Deus, demonstrado no Evangelho de hoje pelos inúmeros e prodígios milagres que Ele mesmo fez, por força de Deus, curando os doentes, os coxos, os aleijados, os cegos, os mudos. E aqui nós colocamos nesta posição, desta cegueira espiritual, dessa maneira cômoda de viver que muitas e muitas vezes nos paralisa, faz de nós coxos. Esta língua, esta fala nossa que muitas e muitas vezes se esquece de ser instrumento do próprio Jesus e nos tornamos instrumentos de tantas outras coisas, anunciamos tantas outras coisas e nos esquecemos de anunciar as grandes maravilhas que Deus fez, faz e fará por todos nós. Por isso, meus amados irmãos, temos que perceber nessa proposta, nessa dinâmica do Advento, que somente Jesus é capaz de saciar a tão grande fome que existe na nossa vida espiritual. Esta fome e esta sede da presença dEle. Nós não fazemos nada. Nós não conseguimos fazer nada. É Deus que faz tudo por meio de Jesus Cristo. Por isso, traz o Evangelho de hoje a figura dos 7 pães e dos peixes. Ele é a plenitude que sacia a nossa fome. Ele é a riqueza que complementa, que supre a nossa pobreza, tendo assim o símbolo dos peixes, o alimento dos pobres, o alimento que era mais acessível, de fácil acesso para os pobres naquele tempo. Que Jesus seja de fato esse pão verdadeiro que sacia a nossa fome e que Ele seja a nossa riqueza, que supre todas as nossas necessidades nesta vida até a eternidade, na sua segunda volta gloriosa. Que assim seja. Amém. Paróquia em Missão. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor, pra acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor, pra acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Jesus, vendo a multidão, sabendo que tinha fome, pediu a quem tivesse alguma coisa para aqueles homens e repartiu o peixe e o pão, criou assim a comunhão. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor, para acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Maria em seu fogão cozeu um pouco de pão,
depois repartiu aos filhos como se fosse o seu coração. Refez o gesto de nosso Senhor, refez o gesto do seu amor. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor pra acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. O Cristo que agora vem e dá-se entre os irmãos, sacia cada um com o pão da vida e a vida do pão. Essa é a lei de nosso Senhor, não há medida para o amor. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor pra acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor pra acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor pra acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor pra acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor pra acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor. Ensinamento da Igreja. A nossa catequese de hoje traz os comentários sobre os Salmos de Santo Agostinho. Deus cumpre as promessas por meio de seu Filho, do século V. Deus estabeleceu não só um tempo para as suas promessas, como também um tempo para a realização do que prometera. O tempo das promessas vai dos profetas a João Batista. A partir dele começa o tempo de cumprir o prometido. Deus, que se fez nosso devedor, é fiel, nada recebendo de nós, mas nos prometendo tão grandes bens. Pareceu-lhe pouco a simples promessa, e por isso quis ainda comprometer-se por escrito, como que firmando conosco um contrato. Desse modo, quando começasse a cumprir as coisas prometidas, veríamos em tal escritura a ordem com que seriam realizadas. O tempo das profecias era o do anúncio das promessas, como já dissemos várias vezes. Prometeu-nos a salvação eterna, a vida bem-aventurada, a vida sem fim em companhia dos anjos, a herança imperecível, a glória eterna, a doçura da visão de seu rosto, a sua morada santa nos céus, e pela ressurreição dos mortos, a exclusão total da morte. É esta, de certo modo, a promessa final, o objeto de toda a nossa aspiração. Quando a tivermos alcançado, nada mais buscaremos, nada poderemos exigir. Não deixou também de revelar o caminho que nos havia de conduzir a esses últimos fins, mas o prometeu e anunciou. Deus prometeu aos homens a divindade, aos mortos a imortalidade, aos pecadores a justificação, aos humilhados a glória. Contudo, meus irmãos, pareceria inacreditável aos homens que Deus prometesse tirá-los de sua condição mortal de corrupção, vergonha, fraqueza, pó e cinza, para torná-los semelhante aos homens. Por isso, não só firmou com eles um contrato que os levasse a crer, mas constituiu ainda como mediador e garantia, não um príncipe qualquer, ou algum anjo ou arcanjo, mas seu Filho único. Desse modo, mostrou-nos e ofereceu-nos, por meio de seu próprio Filho, o caminho que nos levaria ao fim prometido. Não bastou, porém, a Deus fazer seu Filho indicar o caminho. Quis que Ele mesmo fosse o caminho, a fim de te deixares conduzir por Ele, caminhando sobre Ele próprio. Para isso, o Filho único de Deus deveria vir ao encontro dos homens e assumir a natureza humana,
tornando-se homem, deveria morrer, ressuscitar, subir aos céus, sentar-se à direita do Pai e realizar entre os povos o que prometera. E depois da realização de suas promessas entre os povos, cumprirá também a de voltar para pedir contas de seus dons, separando os que merecerão a sua ira ou a sua misericórdia, tratando os ímpios como ameaçara e os justos como prometera. Tudo isso devia ser profetizado, anunciado e recomendado, para que ao suceder não provocasse medo como uma vinda inesperada, mas ao contrário, sendo objeto da nossa fé, o fosse também por uma ardente esperança. Como o sol nasce da aurora, de Maria nascerá aquele que a terra seca em jardim converterá. Ó Belém, abre teus braços ao pastor que a te virá. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Ouve, ó pastor do teu povo, vem do alto céu onde estás. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Vem teu rebanho salvar, mostra o amor que lhe tens. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Salva e protege esta vinha, foi tua mão que a plantou. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Como o sol nasce da aurora, de Maria nascerá aquele que a terra seca em jardim converterá. Ó Belém, abre teus braços ao pastor que a te virá. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Pastoral Paroquial. O nosso bloco pastoral de hoje continua a formação a respeito do tempo litúrgico que estamos vivendo, o tempo do Advento. Deus caminha conosco. A celebração do ano litúrgico é uma forma de a gente lembrar, ao longo da caminhada, a presença dinâmica de Deus em meio a seu povo. E lembrando, unimos-nos e nos comprometemos com Ele. Celebrando a Páscoa de Jesus, fazemos hoje nele a nossa Páscoa. Celebrando o Natal de Jesus, fazemos hoje nele o nosso Natal. Celebrando o Advento e a Epifania de Jesus, ele se manifesta a nós e nos faz caminhar mais depressa em direção ao reino. Foi por isso que o Papa São Paulo VI disse que a celebração do ano litúrgico não é só recordação de um fato passado, mas goza de força sacramental
e especial eficácia para alimentar a vida cristã. Depois, convém lembrar que o Advento tem uma história. Desde quando existe, podíamos nos perguntar, o tempo litúrgico do Advento, onde ele começou? Vários livros antigos nos informam que entre os séculos IV e VII, em vários lugares do mundo, havia uma preparação para a festa do Natal. Primeiro na França e na Espanha, como um tempo de jejum, provavelmente por causa da preparação ao batismo na festa da Epifania, e mais tarde também em Roma, mais diretamente ligado à festa do Natal. A partir do século VI é acrescentado, principalmente na Itália, o aspecto escatológico do Advento, que é a preparação para a segunda vinda de Cristo no fim dos tempos. Nem sempre o Advento teve 4 semanas. Houve épocas e lugares em que o Advento durava 3, 5 ou 6 semanas. Atualmente nós temos 4 domingos: o primeiro, o segundo, o terceiro e o 4º domingo do Advento. Paróquia em Missão. Vida e saúde. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Olá, caros ouvintes do programa Paróquia em Missão. Sou Janderson Carneiro. Estou aqui mais uma vez no quadro Vida e Saúde para pensarmos ou apresentarmos, as pautas sobre
Novembro Azul. Ontem falamos a respeito das medidas de proteção, dos fatores de risco que acomete esse tipo de neoplasia. Hoje, por sua vez, vamos falar a respeito de um possível diagnóstico de câncer. Não só a respeito do câncer de mama, mas de outros tipos de neoplasias. Culturalmente, a palavra câncer já provoca em nós repulsas, né, medos, né, porque o câncer é visto socioculturalmente como uma sentença de pré-morte, se não mesmo da própria morte, aproximando de quem recebe o diagnóstico. Mas não devemos pensar dessa forma. Isso tem a ver com a pauta ou com o programa anterior, quando apresentamos os fatores protetivos e as medidas de proteção. Quanto mais tempo, quanto mais rápido for diagnosticado, detectado a doença, mais rápido ou maior será a possibilidade de cura. Então não devemos ter medo de ir fazer um exame, né, de se cuidar. Né? Então você que tem 60 anos, já fez, né, já foi na unidade básica de saúde, já procurou se cuidar, já fez o exame. Não é você, por exemplo, que tem 40 anos, que não tem ainda 60 anos, mas tem casos na família também, né, deve se cuidar. Então, assim, são fatores ou são cuidados importantes, né, para que a doença possa ter uma maior possibilidade de cura. Não é isso? E outra forma também de se cuidar é falar sobre o problema. Como já falei aqui outras vezes, o não falar é um fator de risco e isso pode prejudicar substancialmente a possibilidade de cura. Uma vez diagnosticado, uma vez detectado, né, com câncer de mama ou com qualquer outro câncer, fale com seus familiares, fale com seus amigos, seus melhores amigos, comunique sobre isso, fale sobre sua dor, não é? Porque não é fácil receber um diagnóstico desse, correto? Mas não é por isso que o medo, né, pode nos fragilizar, ou pior, pode nos paralisar. Porque o pior medo é aquele que nos deixa inertes, né, rígidos, paralisados. Devemos ter consciência, né, do grau, né, de periculosidade, né, que é receber um diagnóstico desse, mas devemos ter a consciência maior ainda de que cuidado é preciso, de que há possibilidade de cura. Então, assim, a família também exerce um papel importantíssimo com a pessoa que tem diagnóstico, que recebe um diagnóstico de câncer. Embora ela também seja afetada com esse diagnóstico, né, e sofre junto, né, ela também pode buscar rede de apoio, né, seja na religião, né, seja no trabalho, né, seja num grupo de amigos. Então, assim, é bom, né, e faz bem falar sobre isso, contar com essa rede de suporte familiar e de amizade no enfrentamento a esse tipo de problema. Então, primeiro ponto, né, se cuidar, buscar o tratamento, né, mas antes disso, buscar a prevenção, né, buscar o tratamento, não ter medo de se cuidar, uma vez diagnosticado, buscar o tratamento junto com os familiares, né, com os amigos, e não se calar, não se fechar, não se enclausurar, porque isso é um fator de risco para o agravamento, para a eclosão futuramente de uma situação ainda pior. Tá bem? Então, forte abraço a todos e fique com Deus. Até amanhã. Colorindo a estrada em seu mais belo tom, eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar
e dias de sol para fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar, e dias de sol para fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha no voo perfeito, contemplando o mar. Paróquia em Missão. Momento do dizimista. Eu sou dizimista, eu sou. Você é dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus faz pra todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou. Você é dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus faz pra todo o nosso amor. Ó, que maravilha, festa da batida sem obrigação. Queridos irmãos e irmãs dizimistas, ao longo desta semana nós estamos refletindo sobre o dízimo para as crianças. Nós estamos designando o termo diziminho. E de várias formas isso é chamado pelo Brasil afora: dízimo infantil, dízimo infanto-juvenil, dízimo mirim, dízimo da catequese e o dízimo das crianças ou o diziminho. Mas nós vamos utilizar o termo diziminho. Ao mesmo tempo em que ele faz referência direta ao dízimo, ele evita mal-entendidos. Explico-me. Dízimo infantil sugere que ele é destinado às criancinhas. Dízimo infanto-juvenil sugere que ele é destinado às criancinhas e jovens adolescentes. Dízimo mirim é inconveniente porque em várias regiões do Brasil o termo mirim não é conhecido nem utilizado. Dízimo da catequese sugere que quem está na catequese deve ser dizimista. Dízimo das crianças sugere que as crianças devam contribuir com o dízimo, mesmo não tendo idade para ter ganho por esforço ou trabalho. Cada diocese ou paróquia pode utilizar o termo que desejar. Contudo, quanto mais o termo for apropriado, melhor. Lembremos do apóstolo Paulo, que mesmo diante de coisas que podia fazer, não as fazia para não escandalizar aqueles que não compreendiam. O mesmo pode acontecer conosco. Por que usar designações e termos que levantam suspeitas e podem causar escândalo para aqueles que não sabem o que é o dízimo, se podemos evitar? Quanto mais clareza e transparência, melhor. Por isso, utilizaremos a partir de agora o termo diziminho para falar do dízimo para as crianças. E a partir de amanhã continuaremos a refletir sobre o que é e o que significa o diziminho. A Pastoral do Dízimo e toda a nossa paróquia deseja felicitar os dizimistas aniversariantes de hoje. Neste dia 2 de dezembro completam data nova Elisângela de Jesus Santos, do setor Fátima, Ormindo Teixeira Portela, de Lagoa de Terto, Ivanilda Viana, do setor Nossa Senhora das Vitórias, Magna Cristina Santos Cruz, de Lagoa de Terto, e Manuel Lemos de Oliveira, do setor Nossa Senhora das Vitórias. A todos vocês, nossos queridos dizimistas deste dia, aniversariantes, e a todos os demais aniversariantes, nós desejamos as bênçãos divinas com saúde, proteção e paz. Que a todos Deus abençoe. Um feliz aniversário. Paróquia
Paróquia em Missão. Da obra Parábolas de Motivação da editora Paulus, As Colheres. Este é o título da parábola de hoje. Diz uma lenda que Deus chamou um homem para conhecer o céu e o inferno. Primeiro foram ao inferno. Logo, ao abrir a porta, viram uma grande sala, com um caldeirão ao centro e várias pessoas ao seu redor. O caldeirão estava cheio de sopa, mas as pessoas à sua volta estavam famintas e desesperadas. Cada uma delas segurava uma colher com um cabo bastante comprido que alcançava o caldeirão, mas pelo tamanho não conseguia chegar à boca. Imagine a angústia e o sofrimento que isso causava, pois não conseguiam saciar a fome, apesar de terem tudo aquilo de que praticamente precisavam, a sopa e uma colher. Em seguida, Deus levou o homem ao céu. Abriram a porta e lá viram uma cena muito parecida com a do inferno. Um caldeirão ao centro, com muitas pessoas ao redor, cada uma delas com a mesma colher de cabo comprido. Havia, porém, uma significativa diferença. Todas estavam muito alegres, saudáveis e saciados. Eu não entendo, disse o homem. Por que aqui as pessoas estão felizes e no inferno estão tão aflitas, se a situação é a mesma? Sorrindo, Deus respondeu: é simples. Aqui as pessoas são caridosas e solidárias. Elas dão comida umas às outras. Lá não. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, a parábola de hoje nos faz refletir. A nossa felicidade e realização não dependem apenas de elementos externos. São determinadas principalmente pela nossa disposição e atitude interior. A nossa motivação, o nosso interesse, a nossa personalidade são fundamentais para alcançarmos a felicidade. Como nós vemos na parábola, quando somos egoístas e individualistas, acabamos por não obter os resultados esperados e caímos no sofrimento, angústia e tristeza. Quando somos solidários, quando buscamos o apoio dos outros, e nós mesmos apoiamos e colaboramos com as pessoas que estão ao nosso redor, o êxito é certo. Precisamos doar um pouco de nós para receber do outro. Mas é nessa troca que ambos se fortalecem, alcançam a maturidade e encontram as soluções de que necessitam. Ajude o próximo sempre que tiver oportunidade e peça ajuda sempre que precisar. Isso trará ótimos resultados. Esta foi a nossa parábola de hoje. Paróquia em Missão. Tudo alcança.
Paróquia em Missão. Não aceitei condecoração por haver buscado um país irmão. Vou semeando por entre o povo e vou sonhando este mundo novo. Vou semeando por entre o povo e vou sonhando este mundo novo. Amados irmãos e irmãs, o programa Paróquia e Missão está chegando ao seu final nesta quarta-feira, dia 2 de dezembro, primeira semana do Advento. Gratidão ao psicólogo Janderson Carneiro pela partilha no bloco Vida e Saúde, ao Padre Adson pela pregação da Palavra de Deus. Nós queremos agradecer ao nosso irmão Maicon pelos trabalhos técnicos e a todos vocês que estão conosco na sintonia da Planalto FM, da FM Lucaia e também pelo canal de Nossa Paróquia no YouTube. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora e as bênçãos de Deus para todos nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave do Mar Estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem, por nós nascido, dignou-se vir de vós. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Que o Senhor esteja convosco. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um dia cheio das graças de Deus e até amanhã, se assim Ele nos permitir. Paróquia em Missão. Paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, do teu cavalo feito, do cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal, na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus
escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Do teu cavalo peito pro cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais.